Fala, turminha, tudo bem? Espero que esteja todo mundo em casa aí, sem dar trabalho para os pais, tranquilos, cuidando um do outro, se cuidando, né? Por conta dessa pandemia triste aí que está acontecendo. E o quanto antes, se cada um fizer a sua parte, a gente vai estar de volta aqui em convívio, dando aquele abraço, matando a saudade, porque eu sei que vocês estão com saudade da gente, né? E enquanto isso, a gente está aqui passando para vocês o conteúdo, né, para que vocês não fiquem em casa tão ociosos assim. Alguém deve ter passado para vocês já, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas a gente passou para vocês algumas páginas de leitura e também alguns exercícios propostos pelo livro, tá? Então aqui a gente vai estar dando a explicação para vocês das páginas que vocês leram e também vai estar corrigindo os exercícios, beleza? Então, vou começar a falar aqui com vocês do capítulo 2, que é a dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira. A gente já viu como é que a população brasileira foi formada, lembra? Teve um primeiro momento que foi composta, na verdade, pelos nativos que já viviam aqui, que receberiam a denominação de indígenas, os portugueses europeus e, por fim, os negros vindos da África. Esse foi o primeiro momento. Em um segundo momento, já no século XVII, XVIII, XIX, a gente teve também os asiáticos, os japoneses, coreanos e chineses, alguns outros grupos vindos da Europa, como espanhóis, italianos, alemães principalmente, né, que fizeram a colônia muito forte aqui no Brasil, lá na região sul, os italianos no sudeste também, os japoneses também se fixaram mais no sudeste. Por que isso? Lembra que a gente falou também que é uma região que tem um clima muito semelhante ao que eles estão acostumados no seu país natal, certo? Então por isso que eles escolheram a região sul e sudeste para se fixarem e construírem a vida aqui no Brasil. Um dia o Brasil já foi um país ao qual os europeus sonhavam em vir, porque aqui tinham melhores condições de vida do que lá na Europa, imagina só. Mas vamos seguir. Então, a gente vai identificar agora como é a questão da dinâmica da população brasileira. Primeira coisa, algo dinâmico é algo que está lá em constante movimentação, não é algo estático, parado, certo? Então, a população, não só do Brasil, mas como do mundo todo, ela está em constante dinamismo, constante movimentação. E aí a gente vai entender como é que é essa dinâmica aqui no nosso país, beleza? Então, vê só. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. A população, ela está em constante movimentação. E aí a gente vai ver que a população, ela não está, aqui no Brasil pelo menos, a gente vai ver isso nas imagens mais para frente, ela não está concentrada numa região só. Ela se concentra na região nordeste, na região sudeste, na região sul, tem a região centro-oeste também e tem a norte. Mas aí a gente vai perceber o seguinte, a população brasileira, ela fica mais localizada, ela está mais presente, vamos dizer assim, nas áreas mais próximas ao litoral. A gente vai perceber isso numa imagem mais para frente, tá? Como é que a gente tem a média? Como é que a gente sabe se a população está bem ou está mal distribuída no território? A gente faz o cálculo que a gente chama de densidade demográfica. E como é que a gente faz isso aí? Basta a gente fazer um cálculo simples, uma divisão simples, tá? É uma relação que se faz entre a população absoluta, que é o número total de habitantes, sem levar em consideração a região onde eles moram, e vai dividir pela área, tá? O resultado disso, a gente vai ter a densidade demográfica em habitantes por quilômetro quadrado, com uma área, obviamente, a gente diz que é quilômetros quadrados, está em quilômetros quadrados, beleza? Então a densidade demográfica, ela também é conhecida como população relativa, porque é uma média. Vamos supor, determinada área eu vou ter 103,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então quer dizer que naquele quilômetro quadrado ali eu vou ter 103 pessoas e metade de uma,
103,5, né? Não é assim, é uma média, tá? Então, não é um número, não é um número absoluto, é um número relativo. É uma divisão que a gente faz entre a população e a área, beleza? Então aí a gente tem a densidade demográfica, certo? Então a partir daqui também a gente sabe se um país ele tem uma população bem distribuída ou mal distribuída, beleza? Olha só, alguns conceitos importantes aqui para vocês. Diante disso, a gente pode ter um país populoso ou um país povoado. E qual é a diferença dos dois? Está aqui, ó. Um país populoso é um país que tem uma grande quantidade de habitantes. Isso aqui eu estou falando de números absolutos, ou seja, população absoluta. Então, por exemplo, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, certo? Aqui eu vou ter também o conceito de país povoado. País povoado é um país que tem um número de densidade demográfica muito alto. Como assim? Independente do seu tamanho territorial, eu quero saber quantas pessoas existem naquele espaço. Então, eu posso ter um país minúsculo, como a gente vai ver na tabela seguinte, que tem uma densidade demográfica gigantesca, maior inclusive que a do Brasil. Minúsculo mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Exemplos. Então, o Brasil está aqui, ó, em 5º lugar, país mais populoso do mundo. Então, temos China, Índia, Estados Unidos, Indonésia. O Brasil está em 5º lugar. País populoso, ou seja, apenas a questão do número de habitantes. Inclusive, isso aqui tem que estar atualizado. E aí eu vou ter países mais povoados do mundo. Quer dizer o quê? Questão de habitantes por quilômetro quadrado. É a densidade demográfica. Então eu vou ter Mônaco, Singapura, Vaticano, Malta e Maldivas. Ou seja, países minúsculos, porém que tem uma densidade demográfica muito grande. Ou seja, eu vou ter muitas pessoas morando num espaço pequeno. Um formigueirozinho humano, vamos dizer assim, tá? Então esses países aqui, ó, são cidades-estado, bem pequenininhos. O Vaticano, por exemplo, tem 44 km². O Brasil tem mais de 5 milhões de km². Daí você tem a diferença da dimensão dos territórios. Mesmo assim, Mônaco tem um número infinitamente maior de habitantes morando por quilômetro quadrado do que o Brasil, beleza? Como eu falei para vocês, o Brasil está concentrado, a população brasileira está concentrada mais no litoral. Olha só essa imagem aqui, ó. Essa aqui é a imagem do Brasil vista do espaço durante a noite. Essa é a imagem real. Pode perceber que aqui desse lado existem pontos luminosos e é justamente onde está localizadas as maiores cidades do Brasil. Pode perceber que aqui para o meio, claro, que está mostrando a América do Sul como um todo, mas aqui desse lado você percebe que existe bem assim, a quantidade de luz é bem menor do que aqui no litoral, certo? Essa imagem aqui eu vou mandar para vocês, esse material eu vou disponibilizar para vocês também, verem em casa, certo? Com calma, caso não esteja dando para ver perfeitamente aqui agora. Mas por que isso? Por que existem mais pessoas morando no litoral brasileiro do que no interior? Dois motivos principais. O primeiro motivo é que o Brasil ele começou a ser ocupado lá na época do descobrimento, lá em 1500, pelo litoral. Então foi por aqui que os portugueses chegaram. Consequentemente, as primeiras cidades a serem criadas foram no litoral e pouco a pouco foi avançando para o interior, certo? O segundo motivo pelo qual o Brasil ele é mais habitado próximo ao litoral do que o interior é que nessa região aqui, ó, é justamente onde fica localizada a região amazônica, a floresta amazônica, o bioma amazônico, certo? Uma área de difícil acesso. Então, consequentemente, era uma área que seria mais difícil de se construir grandes cidades. Existem sim as capitais do estado da região norte, que são cidades grandes, porém, não existe nessa região, não existe um número grande de cidades. Então, é muito pouco povoado ali. Então, a gente pode considerar que o Brasil é uma cidade, é um país, na verdade, pouco povoado. Porém, é um país muito populoso, ou seja, eu
grande da população, porém essa população não está dividida de forma uniforme no território, ou seja, ela está mais concentrada em uma parte do que em outra, certo? Então o Brasil ele é um país populoso, porém pouco povoado, beleza? Tranquilo? Caso você tenha alguma dúvida, não tenha entendido, você pode voltar ao vídeo, certo? E aí, se continuar aquela dúvida, você manda para a escola, ó, na aula de geografia eu não entendi tal coisa, manda esse feedback para a gente, que aí a escola me passa e aí eu vejo uma outra forma de explicar para você a dúvida, beleza? E aí, se permanecer a dúvida, quando a gente voltar ao normal nas aulas presenciais, aí a gente não tem problema, a gente tira a dúvida pessoalmente, beleza? Tranquilo assim? Então olha só, vamos continuar aqui. Como eu falei no início, a população ela se desloca, ela está sempre em movimentação. E aí a gente tem que entender também mais alguns termos na geografia da população que são importantes para o nosso conteúdo. Isso aí está lá na página 363, que é a mobilidade da população brasileira. A gente tem dois tipos, a mobilidade interna é a primeira, que nós vamos chamar de migração. Migração, tá aqui, ó. E o que é a migração? É qualquer deslocamento dentro de um país ou região, certo? Geralmente, esses deslocamentos são feitos por motivos de trabalho, de estudo, né? Várias pessoas se deslocam de uma cidade para outra para poder trabalhar, para poder estudar. E esse tipo de migração a gente chama de migração pendular. Ou seja, a ideia de um pêndulo que fica indo e voltando. Ou seja, as pessoas residem em uma cidade, trabalham ou estudam numa cidade vizinha, no fim das suas atividades elas retornam para os seus municípios de origem. Então, esse movimento a gente chama de movimento pendular, beleza? Acontece todos os dias. Também a gente vai ter um tipo de imigração chamado de êxodo rural. E aí o livro vai destacar para a gente dois momentos importantes, certo? Sobre a questão da mobilidade urbana, a questão do êxodo rural. Êxodo significa saída, tá? Então, êxodo rural quer dizer o quê? A saída da zona rural para a cidade, para a área urbana, certo? Então, no Brasil, a gente vai ter um primeiro momento que o livro está falando para a gente aqui, ó, na página 364, que é de 1960 para 1970, que o pessoal saía da região Nordeste em busca da região Norte ou da região Centro-Oeste por conta da questão da mineração. Lembrando, essas movimentações aconteciam sempre por necessidade de uma melhora de vida, pelas dificuldades enfrentadas no sertão nordestino. Questão de seca, da fome, da falta de água, sem ter o que plantar, sem ter o que criar de animais, obviamente. Então essa necessidade fazia com que as pessoas saíssem em grande número do Nordeste e fossem buscar a vida em outras regiões. Nessa primeira fase de 10 anos, na década de 60 e a década de 70, o pessoal saía do Nordeste e ia em direção à região Norte ou região Centro-Oeste por conta da questão da atividade mineradora, tá? Fica até a dica para vocês pesquisarem em casa sobre Serra Pelada. Foi a maior mineração, o maior movimento de migração por conta de mineração que houve no Brasil, tá? Serra Pelada. Foi uma época que a questão da exploração do ouro foi muito aflorada aqui no Brasil. O segundo momento acontece entre a década de 70 e a década de 80, que é justamente quando as pessoas saem do Nordeste em direção agora à região Sudeste. Essa onda da exploração da mineração diminuiu bastante e aí as pessoas migraram dessa vez para as grandes cidades da região Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Então, esse foi o segundo momento assim, de maior movimentação populacional de pessoas que saíram do Nordeste e do Norte também e vinham para a região Sudeste em busca de uma melhor condição de vida. Era muito difícil de acontecer porque geralmente as pessoas que trabalhavam na agricultura,
elas não tinham instrução, não tinham estudo. Então, conseguir um bom emprego na cidade grande sem estudo era praticamente impossível. Então, muitas pessoas vinham para cá, passavam necessidade. Para cá não, perdão, para as cidades grandes, no caso, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, passavam necessidade lá. Muitas pessoas ficavam nas ruas quando os recursos acabavam, né? As pessoas vendiam tudo o que tinha aqui no Nordeste, juntavam suas economias e vinham para o Sudeste. Geralmente acontecia assim. E aí, quando não arrumava nada, nenhum tipo de trabalho, e os recursos acabavam, o jeito era ficar na rua, como pedintes, e por aí vai. Bom, dando sequência aqui, ó, a gente vai ter também a mobilidade externa. Aqui a gente já vai estar falando de uma mobilidade feita de um país para outro. E aí tem uma palavrinha que geralmente costuma confundir, mas você vai entender direitinho aqui, olha só. Mobilidade externa, a gente vai ter a imigração e vai ter também a emigração. Tudo vai depender de um ponto de referência, que é o seu país de origem. Então entenda bem. Eu sou brasileiro e pretendo morar nos Estados Unidos. Um exemplo. Quando eu saio do Brasil, do meu país de origem, para o Brasil, para o meu país de origem, eu sou um emigrante. Por quê? Eu estou saindo do meu país de origem, certo? Ao mesmo tempo que eu sou um emigrante aqui para o Brasil, eu vou ser um imigrante lá nos Estados Unidos. Por quê? Eu estou chegando num país que não é o meu de origem. Deu para entender? Da mesma forma, acontece vou citar o seguinte exemplo. Eu falei para vocês no começo que a população brasileira foi formada por grupos diferentes. Eu citei italianos, portugueses, alemães, tá? Então, para o Brasil, esse pessoal que chegou de fora são considerados imigrantes. Por quê? Eles saíram do seu país de origem, sendo imigrantes para eles, e chegaram aqui no Brasil, um país diferente. Então, para o Brasil, esse pessoal é considerado o quê? Imigrantes. Então, a gente chama de imigrantes italianos, imigrantes alemães, imigrantes japoneses. Lá nos Estados Unidos, voltando ao exemplo que eu dei, o meu, eu seria um imigrante brasileiro lá nos Estados Unidos, certo? Ao mesmo tempo, seria o quê? Um imigrante aqui no Brasil, porque eu saí do Brasil, certo? Então, a diferença é essa. Tudo vai depender do seu país de origem. Se eu sou brasileiro e saio do Brasil, eu sou um imigrante no Brasil. Se eu sou um brasileiro e estou chegando nos Estados Unidos, para os Estados Unidos eu sou um imigrante, certo? Se ficou alguma dúvida sobre isso aí, manda para a escola que aí a gente explica novamente, beleza? Por fim, ó, a gente vai ter aqui a correção das atividades. Primeiro teve uma atividade, deixa eu pegar o livro aqui, teve uma atividade na página 361 e 362. E aí a gente vai estar corrigindo com vocês aqui agora, beleza? Olha só, lembrando, você não vai ter perca nenhuma, tá? Quando a gente chegar, quando a gente voltar às atividades normais, matar aquela saudade e tal, a gente vai dar o visto nas atividades, beleza? Então você não vai ter perca nenhuma, não se preocupe não. Olha só, a atividade da página 361, questão 1, está pedindo para a gente fazer o seguinte: observar novamente o mapa da página 358 e ligar as informações correspondentes a seguir. Então a gente vai ter do lado esquerdo Macapá, Campo Grande, São Paulo, e do lado direito a gente vai ter a densidade demográfica dessas cidades. Então Macapá você liga com de 10 a 25 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Já dando a resposta. Campo Grande, você liga Campo Grande com aqui, ó, a opção do lado direito que fala 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado.
E por fim, em São Paulo, você liga com 100 habitantes por quilômetro quadrado ou mais, certo? Então essa é a resposta aqui da número 1. A número 2, verifique no mapa da página 358 de que maneira está distribuída a população do estado onde você mora e descreva. Essa é uma resposta pessoal, certo? Então, aqui no estado onde a gente mora, a população também está distribuída de forma irregular. Aqui na Paraíba, a população vai se concentrar nas grandes cidades também, como João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras, certo? Nas demais cidades, eu vou ter um número muito reduzido. Então, a gente pode dizer que a Paraíba, a população paraibana está má distribuída no seu território, beleza? Aí a questão número 3, você vai apenas completar esse quadro aqui, pesquisando o site do IBGE, que está disponibilizado o link aqui, certo? E aí você completaria o seguinte. Tá aqui, estado do Amazonas, aí pede a população, a área e a densidade demográfica. Então você apenas completaria, por exemplo, população do Amazonas tem 4.063.614 habitantes. Aí a área do Amazonas está em 1.559.146 km². Fazendo o cálculo da densidade demográfica, eu vou ter o quê? 3 habitantes por km². E assim você faria com todos os demais estados que estão aqui na lista, tá? Paraíba, Goiás, São Paulo e Santa Catarina. Para não ficar o vídeo muito longo, a gente vai pular essa questão. Eu já expliquei como é que era para responder aqui, responder a questão sobre o Amazonas. Então, de acordo com esse site aqui, você vai estar lá todas as informações, é só preencher a tabela, beleza? Respondendo aqui no caso aqui embaixo, ó, qual dos estados da tabela possui a maior densidade demográfica? No caso é o estado de São Paulo, vocês vão perceber aí nos dados. E aí qual que apresenta a menor densidade? É o estado do Amazonas, tá? Que fica no meio da floresta amazônica, então tem a menor densidade demográfica, perfeito? Virando a página 362, olha só, a 4. Faça a mesma pesquisa para completar a tabela abaixo com as informações do seu município. Então, o que você tem que fazer aqui? Pesquisar sobre João Pessoa, tá? E colocar aqui os dados e depois fazer o cálculo de densidade demográfica entre a área de João Pessoa e a população, certo? Assim, observe o mapa e a tabela abaixo. Depois responda as atividades. Então está aqui o mapa da questão 5. E aí vem aqui, ó. Letra A. Qual informação o mapa retrata sobre o estado do Mato Grosso do Sul? Então o mapa está lá o título. É a distribuição da população no ano de 2010. Certo? Letra B. Você vai circular no mapa as áreas do estado que concentram o maior número de habitantes. E como é que eu vou saber? Na legenda está dizendo aqui habitantes por quilômetro quadrado. Então, quanto mais escuro for a área do mapa, consequentemente vai ser a área que tem a maior concentração de pessoas. Então, você vai riscar, você vai circular justamente a área mais escura do mapa, tá? Que é a que vai concentrar a maior quantidade de pessoas. A letra C, de acordo com a legenda, quantos habitantes por quilômetro quadrado vivem nas áreas de maior concentração? E quantos vivem na área de menor? Ou seja, na área de maior vive 25 habitantes por quilômetro quadrado e na área de menor concentração vivem menos de 1 ou até 1 habitante por quilômetro quadrado, certo? D. Calcula a densidade demográfica do estado do Mato Grosso no ano de 2017. Então eu vou ter o dado da população pela área e aí a resposta é 7,59 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Sempre nessa ordem, população dividido pela área. Aí eu vou ter o resultado certo, ok? Pulando aí, eu vou ter também a página 367 para a gente responder aqui rapidinho, para o vídeo não ficar também muito longo. Olha só, a gente vai ter aqui, ó, de que país o Brasil recebe o maior número de imigrantes? No caso aqui, a resposta certa seria de Portugal. E observe novamente a página, o mapa da página 366.
e indica o país que mais atrai brasileiros e migrantes, ou seja, pessoas que saem do Brasil. Escolhem qual destino? No caso, é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o local, é o país que atrai a maior quantidade de brasileiros que saem do Brasil, de imigrantes brasileiros, ok? Na página 368, já está acabando aqui, eu vou ter um mapa. E aí, a letra A está pedindo o seguinte: observando os fluxos migratórios do Brasil entre 50 e 60, mostrados no mapa da página 363, que mudança você percebe ao compará-lo com a migração da região norte, retratada no mapa acima, nesse mapa aqui. Então, pode dizer o quê? Que entre 50 e 60 ocorriam migrações internas na região norte do estado do Ceará para o Maranhão. Já no início do século, eles passaram a acontecer entre os estados de Piauí e Sergipe. Então, acontecia essa mudança aí. Aí na letra B, está pedindo para circular no mapa acima um fluxo migratório registrado entre os estados da região Nordeste, que não é observado nos mapas da página 363 e 364. Então, a resposta está lá no mapa. A letra C, o que se pode concluir comparando os sentidos dos fluxos de migração de 1970 a 1980 no mapa da página 364, entre as regiões Nordeste e Sudeste, com o mapa dessa página. Então, a gente pode dizer o quê? Entre 70 e 80, a migração ocorria partindo apenas da região Nordeste para o Sudeste, como a gente falou anteriormente. Diferente do mapa acima, em que o fluxo migratório passou a ocorrer nas duas direções entre essas regiões, ou seja, você tinha um fluxo de pessoas saindo do Nordeste para o Sudeste e também um movimento de volta, de retorno de pessoas do Sudeste para o Nordeste, ou até mesmo de pessoas que são oriundas do Sudeste, que nasceram lá e viram uma possibilidade de uma nova vida no Nordeste e vieram para cá. Então também tem esse detalhe, beleza? Isso lembrando o seguinte, é o mapa do século 21, dos dias atuais, então o movimento atual, beleza? Por fim, a gente vai ter aqui na página 369, relaciona corretamente a coluna da direita com a da esquerda. Então, ó, letra A, pessoa que chega para viver em um país estrangeiro, ou seja, em um país que não é o seu de origem, ela vai ser um imigrante. Então, marca a letra A aqui, pode responder aqui letra A na palavra imigrante e, consequentemente, pessoa que em relação ao seu país de origem migra espontaneamente para viver em um país estrangeiro, marca aí imigrante, você está saindo, certo? Então, olha aqui, ó, número 3, para a gente finalizar, lê a manchete a seguir e depois responda as questões. Com a crise política e econômica, o número de brasileiros que deixam o país quase dobra. Letra A, que tipo de movimento migratório da população brasileira é retratada na manchete? É a emigração, está saindo. Nesse caso, qual é o fator responsável por levar os brasileiros a deixar o Brasil? A manchete já diz, é a questão da crise econômica. A crise econômica que fez com que os brasileiros saíssem em uma grande quantidade do Brasil para morar em outros países. E por fim, letra C, você gostaria de viver em um outro país? Justifique a sua resposta. Então, é uma resposta pessoal, a gente vai debater isso quando a gente voltar, tá? Na aula presencial a gente vai fazer esse debate. Se você gosta de viver aqui no Brasil ou se você pretende morar fora do Brasil um dia. Não sei. A gente vai ver isso quando a gente voltar. A gente vai fazer aquele debate, faz um círculo direitinho e tal. Gente, é o seguinte. Próxima semana vai ter outro vídeo. Enquanto tiver essa situação, todo mundo dentro de casa. Gente, cuidem-se. Não deem trabalho para os pais de vocês, façam as atividades, tá? Assistam as videoaulas. Se precisar, volta ao vídeo, assiste de novo, tá? Qualquer dúvida, manda para a escola, de novo, estou sendo bem repetitivo, mas é verdade. Manda para a escola, dá esse feedback para a gente, que aí a gente vai ver uma outra forma de explicar para você no vídeo, ou então pessoalmente, quando a gente voltar, beleza? Então, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima aula.